Fala galera, professor André aqui novamente. Queria mostrar aí uma informação importante sobre a derivada de uma função. Vocês viram nos vídeos anteriores que para a gente calcular a derivada de uma função f de x, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar essa fórmula aqui, ó, f' de x é igual ao limite da f de x mais h menos f de x sobre H com H tendendo a zero. Beleza, gente? Mas eu posso querer calcular a derivada da derivada, o que nós chamaremos de segunda derivada. Eu posso querer, professor, calcular a derivada dessa função aqui, ó, da f' de x? Posso, porque ela também é uma função. Basta eu fazer o limite de f' de x mais h menos f' de x sobre... Opa, esse sobre ficou feio. Vou fazer ele bonitinho aqui. Sobre h com h tendendo a zero. Ah, professor, eu posso querer calcular a terceira derivada? Pode. Pode, você pode calcular a terceira derivada, você pode calcular a quarta derivada. A gente vai simbolizar assim, ó. Toda vez que eu colocar assim o símbolo em romano e colocar entre parênteses, é que eu estou calculando derivada. Eu posso querer calcular a quinta derivada, eu posso querer calcular quantas derivadas eu quiser, desde que eu tenha a primitiva, eu tenho uma primitiva, calculo a derivada dela, depois a minha primitiva passa a ser a primeira derivada, eu vou calcular a próxima derivada, e eu vou fazendo isso sucessivamente. Só para vocês terem uma ideia, no vídeo, acho que é. Vou deixar o link dele aqui, tá? Tem um vídeo aí anterior que a gente calculou a derivada dessa função aqui, ó. F de x. Cadê? Deixa eu lembrar aqui. F de x igual a cx ao cubo. A gente calculou a derivada dessa função e encontramos essa função aqui, ó. F' de x igual a 3cx ao quadrado. Ué, se eu quiser calcular a derivada da função 3cx ao quadrado, eu consigo calcular. É só usar essa fórmula aqui, ó. F' de x, F duas linhas de x, é igual ao limite dessa função aqui, ó, mas com aquele h, tá? Ficaria 3c, que multiplica x mais h ao quadrado, menos menos 3cx ao quadrado, tudo isso dividido por h, tá? Com h tendendo a zero. Beleza, pessoal? Fazendo essa fórmula aí, eu não vou fazer, eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Se vocês fazerem essa segunda derivada aí, vocês vão ver que a derivada dessa 3cx ao quadrado vai dar 6cx. Vai dar essa função aqui, beleza? Mas eu não vou fazer isso, tá? É só para vocês entenderem como se faz. Tá, professor, para que eu faria isso? Para que eu calcularia uma segunda derivada? Gente, vocês viram nos vídeos anteriores que se eu tenho uma função que representa a posição, tá, de um objeto, vou até anotar aqui, ó. Se eu tenho uma função que determina a posição de um objeto ao longo do tempo, finjam que essa função aqui, ó, é f de t igual a 5t ao cubo, determina a posição de um objeto ao longo do tempo. Se eu quero calcular a velocidade do objeto, eu tenho que fazer a primeira derivada. Tá? A primeira derivada dessa função 5t ao cubo, a gente já viu no vídeo anterior, que é 15t ao quadrado. Então, essa função de cima, ela serviria para calcular a posição. E essa função de baixo, que é a primeira derivada,
ela servia para calcular a velocidade. E eu posso ter uma fórmula também para calcular a aceleração. A aceleração seria a segunda derivada, tá? Da f de t. A segunda derivada seria 6, né? 2 vezes 15, 30t. 30t, tá? Ó, 6 vezes o C inicial, o C é 5, 6 vezes 5, 30, T, tá? Com ela eu conseguiria calcular a aceleração. Lembrando, gente, a derivada é uma taxa de variação, é um ΔY sobre ΔX. É por isso que a derivada da posição é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração, tá? Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada do porquê que isso acontece, eu faço mais um videozinho explicando isso para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí.